Pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desse ano de 2026. Galera, janeiro de 2026 está no ar e nossa primeira resenha anime do ano. Nós vamos resenhar todas as temporadas completas de My Hero Academia, a obra-prima de Kohei Horikoshi, que foi o maior sucesso já criado da Shonen Jump. E aqui no nosso vídeo vamos falar do enredo, contexto, resumo da história e também falando de um por um as duas temporadas que eu vou falar aqui para vocês em cada vídeo separado. E hoje a gente vai começar falando da primeira e da segunda temporada, mas não podemos deixar de fora o enredo, o resumo, os temas principais do que esse anime representa para nós. Então chega mais, que a nossa jornada de 2026 aqui do nosso canal já começou. Então se bora lá para mais um vídeo de cultura geek. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixa aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para o nosso primeiro vídeo desse ano, resenhando a primeira e a segunda temporada de My Hero Academia. Mas antes a gente vai começar falando do enredo e disso tudo que eu falei ainda há pouco aqui para vocês no nosso vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Se bora lá, galera, vamos nessa. Sigo meus mãos? E eu começo o nosso primeiro vídeo ano, nossa primeira resenha anime, falando do resumo, enredo, um contexto muito importante do anime My Hero Academia de Kohei Horikoshi. E o enredo se passa num universo onde 80% da população mundial possui superpoderes conhecidos como individualidade. E, contudo, metade nasce sem poder, e a história se foca no protagonista Izuku Midoriya, mais conhecido pelo apelido de Deku, que nasceu sem superpoderes, mas ainda assim sonhava em ser um super-herói, um novo símbolo da paz. Até que num certo dia sua vida iria mudar quando ele conhece seu grande ídolo e o seu super-herói preferido, o All Might. E aí então, depois de ter salvado Midoriya de um vilão muito perigoso, o All Might confessa a ele que ele pode sim se tornar um super-herói. E aí então ele herda para ser o lendário poder supremo passado de geração por geração, o One for All. E aí, para isso, Izuku terá que passar por muitas obstáculos, como testes de nível para se tornar super-herói e também participar da escola de super-heróis, a UA. Então ele começa a sua jornada para poder dominar melhor o One for All, passando por testes, obstáculos e também encarar grandes desafios, enfrentando os maiores vilões mais perigosos de todo o universo. E também ele faz amizades com grandes amigos da UA, como o Chaku Uraraka, um grande interesse amoroso do Deku, Tenya Lida, e Shoto Todoroki, o filho do outro lendário super-herói número 2, o Endeavor. E também ele tem seu grande amigo e rival Katsuki Bakugou, que também sonha em se tornar o primeiro herói número 1 antes que o Midoriya alcance o seu lugar. E aí a jornada do anime se foca em muito drama e também muitos momentos emocionantes e muita ação e lutas épicas, que é de tirar o fôlego. O contexto traz muitas coisas relacionadas ao heroísmo, o significado de ser um super-herói e a responsabilidade de carregar todo o peso das costas para poder proteger as pessoas, e também superação do protagonista de que é tudo possível um dia se tornar um super-herói, encarando muitas dificuldades, mas também tem muita coisa semelhante à amizade, rivalidade entre seus amigos e principalmente o seu melhor amigo e grande rival Bakugou, que no começo ambos não aceitavam a diferença dos outros, mas encaram grandes rivalidades, as melhores lutas entre os dois para disputar
quem será o primeiro a se tornar o novo super-herói número 1 no lugar do All Might. E a primeira temporada e a segunda é o começo de toda a história da jornada de Midoriya e o que terá que fazer primeiro para poder se tornar um super-herói. Mas contudo, o anime mostra quando o Midoriya recebe o One for All, ele ainda não tem um total controle sobre ele, mas terá que passar por muitos testes escolares, grandes desafios para poder um dia ter o total controle desse poder que o All Might herdou a ele para poder salvar a humanidade. E contando do resumo, a gente acompanha toda a jornada de Midoriya e seus amigos, passando assim por um contexto de evolução e maturidade pessoal dos alunos, para eles assim poder se tornarem super-heróis e ter o total controle sobre seus superpoderes, e também irão descobrir que a vida de ser um super-herói é mais do que só derrotar vilões, mas também salvar a humanidade e proteger o mundo para o futuro melhor, para abrir portas para novos heróis da nova geração. Em torno de muitos dramas e também muita ação, aventura, comédia para não ficar de fora, e também muitos perigos que os alunos da UA, da turma 1A, irão encarar para poder proteger o mundo. E a gente foca em tudo, o desenvolvimento, o crescimento e principalmente a maturidade dos personagens, e a gente acompanha a evolução deles, que é sensacional, além do Midoriya e também do Bakugou, que aos poucos vai tendo alguma dificuldade de aceitar a diferença do seu melhor amigo e rival, e também de outros dos seus companheiros da UA. Mas a gente acompanha também a grande evolução do Shoto Todoroki, que é um dos meus personagens favoritos, ele que domina os dois elementos como fogo e gelo. E agora, pessoal, é chegado o momento, nós vamos resenhar a primeira e a segunda temporada, e eu vou começar com a primeira, que é o início de tudo. Então chega junto que a nossa resenha das temporadas de My Hero Academia já vai começar. E partindo agora para nossa resenha das duas temporadas de My Hero Academia, mas antes vocês precisam saber de uma coisa: cada temporada da série compartilha os 3 arcos, cada arco diferente, contando o que vem primeiro, o que vem depois, o que vai acontecer nas próximas temporadas. E a primeira de todas é o início da jornada de Midoriya, e a primeira temporada compartilha os 3 arcos. O primeiro é o teste de admissão, a segunda é o teste de batalha, e por último a invasão dos vilões, é onde a gente conhece os maiores, grandes vilões e maiores ameaças da sociedade dos heróis. E eu vou começar agora falando do teste de admissão. O teste de admissão é o começo de tudo, onde Midoriya, ainda mesmo sem ter superpoderes para poder alcançar o seu sonho de se tornar o novo super-herói no lugar do All Might, ele mostrou que mesmo sem poderes ele pode se tornar um super-herói. Então ele conhece o All Might passa o One for All para ele, então ele o treinou, e o primeiro passo seu é entrar para o teste de admissão para poder se formar na escola de super-heróis. E aí que ele conhece os seus novos amigos, o Chaco Uraraka, onde ele, junto com ela e junto com seu maior rival, o Bakugou, treinam os seus poderes para poder entrar na escola. Mas o Midoriya, que ainda não tem o controle do One for All, apesar de não ter conseguido somar alguns pontos devido ao equilíbrio do seu poder, ele conseguiu pontuar bem na sua habilidade de proteger a sua colega, a Uraraka, e assim ele conquistou os pontos necessários, que é o ponto principal de salvamento. E aí, com esses pontos, ele conseguiu se formar para a escola UA. E aí então ele se formou na turma 1A, onde Bakugou e Uraraka são seus colegas de classe. E aí ele conhece seus novos amigos, temos a Tsui, temos o Tenya Leda, o Shoto Todoroki e muitos outros personagens incríveis que são o símbolo principal e também a visão de todo o universo como os novos super-heróis da nova geração. E aí então, saindo do teste de admissão, foi chegado o momento mais icônico da série, o teste de batalha, onde todos os alunos eles vão testar de novo seus poderes lutando um contra os outros. E aí que nesse arco vem a melhor parte, a luta entre Deku e Bakugou. E olha, isso aí já mostra como a rivalidade deles é intensa até o longo da temporada.
e as batalhas deles são emocionantes, mostrando qual deles é o mais forte e digno de ser o novo herói número 1 no lugar do All Might. E aí que começa o desenrolar de uma rivalidade intensa, além de amizade, e também o como eles vão poder aceitar a diferença uns um do outro e aceitando o trabalho de equipe e tal. E a gente acompanha o destaque que é o Todoroki mostrando o seu poder. Ele começa mostrando o seu poder de elemento gelo, mas o elemento fogo ele não tem um total controle, isso devido a um trauma do seu passado envolvendo a sua família, como no caso do seu pai. E a gente acompanha também outro dos amigos do Midoriya mostrando seus poderes, que é a parte muito importante da história. E aí então chega a parte final da primeira temporada, a invasão da Escola dos Heróis, e tô falando dos vilões da gangue do Tomura Shigaraki, a maior ameaça da humanidade, da sociedade dos heróis, e treinado pelo maior vilão e grande ameaça tenebrosa, o All For One. E também, junto dele, vem outros vilões como Kurogiri e o Nomo. E nesse arco é que a gente vê o All Might em ação na sua missão de proteger os novos alunos futuros super-heróis e a sua luta intensa contra o Nomo, e mostrando também o seu poder do One For All, apesar de ele ter compartilhado metade do seu poder para o Midoriya poder assumir o seu lugar um dia. Ele também mostra suas limitações e seu principal objetivo de proteger os alunos das maiores ameaças, e isso já começa a mostrar tudo de que os alunos, apesar de ter entrado na escola para poder se tornarem futuros super-heróis, já estavam no meio de uma maior ameaça que eles irão enfrentar um dia. Agora eu entendi! E a grande importância da série, da primeira temporada final, mostra o contraste de heróis, de como o Midoriya começou a sua jornada e também passando dos seus primeiros testes para poder entrar na escola e poder ter o domínio total do One For All, encarando muitos obstáculos e conhecendo também os personagens coadjuvantes, que são os principais protagonistas de todos os eventos que acontecem da história, e também o contraste de amizade e rivalidade envolvendo os dois, o Deku e o Bakugou. Eles que têm a grande rivalidade intensa porque eles possuem o mesmo objetivo, que é a disputa para poder se tornar o primeiro herói número 1 no lugar do All Might. E também a obra acaba trazendo esse desenrolar da narrativa de uma maneira perfeita, de como a adaptação vai se estender ao longo da história. E também a parte muito importante é o simbolismo do All Might, o herói número 1 da paz, mostrando ele a sua luta intensa com a Liga dos Vilões, o caso do Nomo, membros da gangue do Shigaraki, e o seu trabalho potencial de proteger os alunos da UA, e mostra também as suas limitações de seu poder, o que chega a ser um plano de sua aposentadoria futura, e que ele irá encarar um grande desafio que será a sua última batalha contra o All For One, e que ele passará o seu legado para o próprio protagonista, que ele herdou o seu One For All para poder derrotar Shigaraki, a Liga dos Vilões, junto com seus amigos, e salvar a humanidade. E o tom muito essencial da série é o tom da narrativa da obra, do desenrolar de tudo, e como os alunos, os personagens vão se desenvolvendo ao longo das temporadas. E a gente também vê como a série vai se desenvolvendo melhor, o protagonismo do Midoriya, os obstáculos e também coisas semelhantes ao grande símbolo da paz, que um dia vai se aposentar e que, apesar de mostrar suas limitações de poder que estão quase no fim, ele já mostra que assim um dia ele não vai poder estar mais à disposição da humanidade para proteger, e vai passar todo o seu poder, a sua responsabilidade para o protagonista, onde ele herdou o One For All, que é o Deku. E
também o resumo essencial mostra que os alunos, apesar de estar no meio de treinamento para poder se tornarem os novos super-heróis, eles já estão no meio de uma grande ameaça real, mostrando assim para o público como a série começa, os testes de batalha, a dimensão e a apresentação dos vilões, e isso aí foi a parte muito providencial para a adaptação da série. E a primeira temporada, para mim, é o começo mais legal da adaptação do mangá, mas também não podemos esquecer dos 4 filmes e também a série spin-off de My Hero Academia. Mas ainda não acabou, pessoal, porque agora a gente vai partir para a segunda temporada, onde chega a ser a temporada mais intensa de todas as adaptações. Tá bom. E agora, para a segunda temporada que a gente vai resenhar agora, ela compartilha os 3 arcos: o Festival Esportivo da UA, o estágio com super-heróis profissionais e também o exame final. E o momento mais icônico da segunda temporada da série é o Festival Esportivo da UA, onde a gente vê a batalha dos alunos mostrando todos os seus poderes, as suas individualidades para o público inteiro. E aí, o mais marcante dessa temporada aí é a luta entre Deku e Todoroki, e é o momento mais dramático, mostrando aí o passado do Todoroki, e é o personagem que mais se destacou aí no começo desse arco, mostrando aí o porquê que ele não usa a metade da sua individualidade, que é o elemento fogo. Apesar de ele controlar o poder do gelo, ele se recusava a usar o poder de fogo por conta do trauma passado do seu pai, o Endeavor. Mas mesmo assim, o Deku, ele consolida o próprio Todoroki e o encoraja de poder ter o orgulho dos seus poderes. E aí então Todoroki acaba sendo o vencedor desse duelo, mas também chega a parte em que Bakugou, ele chega a vencer esse festival, mas mesmo assim acabou sendo frustrante para ele, porque ele queria lutar com seu maior rival, que é o Deku. Mas então, apesar de ele ter saído vitorioso, ele ficou frustrado em não poder lutar com seu maior rival. E o arco aí se desenrola mostrando aí o acontecimento e o passado do próprio Todoroki, que é onde ele se destaca ainda mais, mostrando a sua história, o flashback do seu passado traumático envolvendo seu pai, e é o mais legal de todos e também o mais emocionante, no como o Deku, ele acaba consolidando ele, encorajando de ter o orgulho de ser um super-herói e digno da sua individualidade, e é um momento muito importante que a narrativa conta. E aí então chega a parte principal. Depois do festival esportivo, vem o estádio com os heróis profissionais, em que todos os alunos da turma 1A, eles terão que escolher os heróis veteranos para poder treinar. E então Deku acaba tirando o lendário Gran Torino, que passa a ser seu professor estagiário, que vai ensinar ele a dominar melhor o seu One for All. E aí que nessa parte chega o mais importante: Deku começa a dominar bem e evoluir no seu One for All aos bocados, e também é onde a gente conhece outro grande vilão da gangue do Shigaraki, o Sten, o assassino de heróis. E o destaque aí desse arco é o duelo entre esse assassino de heróis e os 3 novos heróis da geração da UA. Temos aí o Deku, ainda melhor, com seu One for All evoluído e dominado aos poucos, e ao lado dele o Todoroki e o Lida. A luta desses 3 mostra aí o desenvolvimento filosófico e a hierarquia de trabalho em equipe da turma, e a melhor luta de todos os tempos, cara. E esse foi o momento mais legal que a série mostrou na segunda temporada. E aí então vem aí o exame final. O exame final é a batalha dos alunos com seus professores, e aí chega a parte mais importante ainda: Deku e Bakugou lutando contra o All Might. E aí que o público começa a ver o que o All Might enxerga nos dois, é que eles têm uma grande rivalidade, mas também no meio disso todo, apesar da rivalidade e da amizade, tem também as dificuldades de um dos dois cooperarem. Mas o Bakugou é o mais problemático disso. Ele ainda não coopera com o seu rival, que ele tem ganhado superpoderes para poder competir com ele, o seu sonho de se tornar o novo herói no lugar do All Might.
e também a dificuldade de querer trabalhar em equipe ao lado dos seus companheiros. E isso tudo mostra na narrativa que, além de o Bakugou e o Deku não cooperarem e trabalhar juntos, mostra que a sua rivalidade intensa mostra também grande dificuldade. Mas o importante aí é que o Sten, o assassino de heróis que inspira muitos vilões, inclusive o Shigaraki, ele traz esse dilema para todos os vilões e também mostrando o que significa ser um herói. E é aí que a segunda temporada chega a ser considerada a mais intensa de toda a adaptação. É verdade. E a importância que a segunda temporada traz é o estágio dos super-heróis, mostrando a evolução do Deku com o Gran Torino no desenvolvimento do One for All, e o dilema do Sten, a grande ameaça dos super-heróis e de toda a sociedade, mostrando aí a influência que se mistura entre a sociedade da Liga dos Vilões e a sociedade dos super-heróis, que vão encarar uma grande batalha mortal e uma grande guerra. E o principal disso tudo, o festival esportivo, a gente mostra o destaque para o Todoroki, sua evolução, o seu total domínio e superação dos seus poderes, a batalha do Deku também, e a vitória do Bakugou, que sai frustrado em não poder lutar contra o Midoriya. E a gente conhece os heróis veteranos que treinam os alunos, e o exame final a gente acompanha a luta do All Might com Deku e Bakugou, mostrando aí, apesar da sua rivalidade, eles também possuem uma grande dificuldade em cooperar um com o outro, e principalmente em trabalho de equipe. E tudo isso aí, a narrativa traz coisas semelhantes à cooperação, rivalidade, a superação, a comovidade e, lógico, os sinais muito importantes que os heróis vão ter que enfrentar, principalmente os alunos da UA, que vão ter que se preparar, porque uma grande batalha pode estar se aproximando, envolvendo o Tomura Shigaraki e a sua gangue de vilões mais perigosas de todo o universo. Bom, então assim sim. Agora eu passo essa pergunta para vocês, pessoal. Quero saber de vocês o que vocês acharam da nossa resenha e qual a sua temporada favorita de My Hero Academia. Você gostou mais da primeira ou da segunda temporada que a gente resenhou aqui? E vocês querem ouvir mais curiosidades sobre o universo dos heróis da UA ou mais coisas interessantes aqui no nosso conteúdo? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do nosso vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo do ano, nossa primeira resenha anime aqui no nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, mas não fiquem tristes que vai ter mais My Hero Academia. Vamos ter a segunda parte, vamos resenhar a terceira e a quarta temporada, então fique conosco que vem coisa boa aqui pra vocês. E quero lembrá-los de não se esquecer de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2026 que está apenas começando, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, tanto no WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo. Tá legal? Então, é isso mesmo, pessoal. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço pra vocês. Um feliz ano novo e Power Ultra! Tchau!